Olá, que Deus abençoe a sua vida, que alegria poder ter a oportunidade de trazer ao seu coração uma palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje 3 regras para ser abençoado, 3 regras para sermos abençoados por Deus. E eu quero meditar com vocês no texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, que diz assim: será, pois, que ouvindo esses juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança, a misericórdia prometida aos teus pais. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por esse texto lido. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é Pai. E a grande vontade do nosso Pai é abençoar a vida dos seus filhos. Deus é um Deus eminentemente abençoador. O caráter de Deus é um caráter paterno, bonachão, bondoso em todo o tempo. Deus escolhe um homem chamado Abraão. Faz deste homem pai de uma numerosa nação, para que através deste homem todas as famílias da terra fossem abençoadas. Há uma promessa para Abraão, há uma promessa para o povo de Deus, a qual Deus diz: bendito serás mais do que todos os povos. Queridos, Deus escolheu um povo para revelar a esse povo o seu amor, a sua bondade e a sua compaixão. E você pode fazer parte deste povo. Este convite é um convite para mim e para você. Você pode fazer parte do povo mais feliz da terra, do povo mais próspero da terra, do povo mais abençoado. O povo a qual Deus ama, os seus filhos. Ouça muito bem essa verdade que nós encontramos na Bíblia. Você não nasce como filho de Deus. É claro que Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Mas todos nós nascemos em pecado. Nós fomos formados no ventre de nossa mãe em pecado. Nascemos em pecado, vivemos em pecado até o momento em que Deus, se revelando a nós dia após dia, nós nos rendemos ao chamado de Deus e então nos arrependemos dos nossos maus caminhos e nos convertemos. É por isso que eu quero dizer que você pode fazer a escolha de fazer parte do povo mais abençoado da terra. Mas para sermos abençoados por Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 3 regras. São elas: ouvir a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração e cumpri-la e cumprir. Ouvir, guardar e cumprir. Primeira regra para sermos abençoados: é necessário que você ouça a palavra de Deus. Queridos, o que você tem ouvido? Já reparou quantas conversas são inúteis? Não produzem nenhum efeito, nenhum resultado positivo na nossa vida? É por isso que você precisa organizar um tempo na sua vida para que você possa ouvir Deus falar com você. Muitas vezes encontramos pessoas desesperadas à procura de Deus. Querem que Deus fale com elas. Sai à procura de um profeta, uma profetisa, um pastor, alguém que possa lhe trazer uma verdade revelada de Deus, mas se esquecem que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa fonte de estudo sobre Deus. A Bíblia é a única fonte de estudo sobre Deus. É a fonte pela qual nós podemos conhecer Deus. Por isso, se você deseja ser abençoado pelo Pai, o primeiro passo que você tem que tomar é o passo de decidir ouvir Deus falar contigo. Mas para que você possa ouvir Deus falar com você, você precisa aprender a criar um tempo para Deus. Criamos tempo para tantas coisas. Chegamos no horário do nosso trabalho, cumprimos as nossas obrigações, os nossos deveres, mas não criamos um tempo para o Senhor nosso Deus. Que horas você lê a Bíblia? Quando você medita nela? Que dia? Que hora? Se nós não nos engajarmos em ouvirmos Deus, em buscarmos Deus, nós não seremos abençoados. Porque Deus fala conosco mediante a sua palavra. A Bíblia é a fonte de estudo de Deus
reconhecemos Deus através da palavra de Deus, que é a revelação especial de Deus. É claro que Deus fala por meio da natureza. As obras das mãos do Senhor anunciam o poder de Deus e da sua criação. Quando olhamos para os céus, olhamos para o universo, nós vemos e contemplamos a mão do Senhor que criou todas as coisas. Mas essa revelação geral não nos é suficiente para a nossa salvação eterna. Nos é necessário ouvirmos a palavra de Deus, a palavra revelada a nós e guardá-la em nosso coração. Segundo passo, para que você possa ser tremendamente abençoado por Deus e fazer parte do povo mais abençoado da terra, é guardar a palavra de Deus no seu coração. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e elas te alcançarão. Queridos, Deus quer engrandecer o teu nome. Deus quer engrandecer a tua empresa, o teu negócio, o teu trabalho, a tua vida financeira, a tua vida emocional, o seu casamento, a sua vida espiritual de comunhão com o Pai. Deus deseja engrandecer o teu nome para que o nome do teu Pai, o nome de Deus, seja engrandecido através da vida do seu filho, da tua vida. Mas para isso, você precisa ouvir a palavra, guardá-la no seu coração, para não pecar contra Deus. Como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi esconde, guarda a palavra de Deus em seu coração, para que ele pudesse viver uma vida íntima e de comunhão com o Senhor. O texto que nós lemos diz: certamente virão sobre ti todas as bênçãos do Senhor e elas te alcançarão. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. São as bênçãos do Senhor que me alcançam. São elas que correm atrás de mim, se aproximam de mim e me alcançam, me envolvem. Deus está contigo. Basta você ouvir o que Deus tem para você. Mas para ouvir, você precisa criar um tempo. Você precisa parar, você precisa sentar, você precisa abrir a Bíblia e ler o que Deus tem para você. E você precisa agora guardar todos os preceitos e os ensinamentos que Deus tem falado ao teu coração e colocá-los em prática. A Bíblia não é nenhum livro mágico, não é nenhum amuleto da sorte. Para que ela tenha eficácia, é necessário que eu a coloque em prática. E é por isso que a terceira regra para sermos abençoados por Deus é cumprir os mandamentos de Deus. Primeira regra, ouvir. Segunda regra, guardar. E terceira regra, cumprir. Quer ser abençoado por Deus? Ouça o que Deus tem para a tua vida. Siga com seriedade aquilo que Deus tem para o seu coração. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quer ser abençoado? Quer fazer parte do povo mais feliz da terra? Guarde no coração. Guarde no coração tudo aquilo que Deus tem para você. Quer ser abençoado? Cumpra cada um dos mandamentos de Deus para a tua vida. E então você será um povo, fará parte de um povo abençoado. Então você será bendito. Abençoar, em hebraico, barak, nos dá a ideia de conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, multiplicação, sucesso. Deus é um Deus abençoador. Quando Deus criou o homem, Ele nos diz em Gênesis capítulo 5, verso 2, homem e mulher os criou e os abençoou. Quando Noé sai da arca, em Gênesis capítulo 9, diz: abençoou Deus a Noé e a sua família e os seus filhos. Deus é o Deus que abençoa a Abraão, a Isaque, a Jacó, a José, a Moisés e assim todos os líderes. A cada geração, Deus se revela a eles e vai renovando a sua aliança, se revelando a eles e abençoando. Abençoar significa conceder poder
para fazer com que uma pessoa prospere. Conceder autoridade, longevidade, é isso que Deus faz. Deus abençoou o homem, Deus abençoou a mulher, Deus abençoou a sua nova criação e os deu poder e autoridade para que eles pudessem prosperar. Queridos, Deus te capacitou para prosperar. Deus te capacitou para você fazer parte do povo mais abençoado da terra. Sabe quem é o povo mais abençoado da terra? Eu e você. Nós que ouvimos, que guardamos e cumprimos os mandamentos do Senhor. Não são os ricos nem os poderosos deste mundo, que são as pessoas mais felizes da terra. Mas o povo mais feliz da terra é o povo que guarda no coração as palavras de Deus e as coloca em prática. Jesus, olhando para os seus discípulos e também para as multidões, disse: vós sois os meus amigos, se guardareis os meus mandamentos. Vós sois os meus amigos. Quem? Nós que guardamos os mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos. Quer ser amigo de Deus? Guarde o mandamento do Senhor. Guarde a sua lei, o seu preceito, então viverás bem. Terá longos dias de vida sobre a face da terra. Viverá em prosperidade, numa vida abençoada, numa vida frutífera. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não receia quando vem o calor. E no dia de sequidão, no devido tempo, dá o seu fruto, e as suas folhas são sempre verdes. Deus te fez para prosperar, mas nós não podemos ignorar ou desprezar nenhuma dessas 3 regras. Deuteronômio capítulo 7, verso 12. Se, pois, ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, então nós seremos o povo mais bendito sobre todos os povos da face da terra. Queridos, como é bom ter essa garantia, como é bom ter essa certeza de que Deus é o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor, o nosso cuidador. Nós, como família da primeira igreja presbiteriana independente de Marília, queremos abençoar o teu coração e queremos trazer ao teu coração nesse momento uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não tenha medo de se render ao Senhor. Não tenha medo de ouvir o que Deus tem para a tua vida. Comece a separar um tempo de qualidade com o Senhor. Comece a acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, separar alguns minutos a mais no seu dia para orar a Deus e buscar ter intimidade com o Pai. Deus decidiu abençoar a tua família. Deus decidiu caminhar contigo. Deus decidiu não te deixar só por nenhum instante de sua vida. Ele decidiu ser o teu companheiro, o teu ajudador, o teu protetor. Por isso, ouça cada uma das palavras que o Senhor Deus tem para ti. Não desprezes as profecias, não despreze a lei do Senhor. Guarde no seu coração e cumpra. Então você conhecerá a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Somente um pai sabe agradar o coração do seu filho plenamente. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você precisa para ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre. Deus conhece o teu coração, Ele é o teu Pai. Por isso, se renda a Ele. Decida viver com o Senhor, para o Senhor. Pare de ser achado lutando contra Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Amado irmão, amado amigo, a felicidade está em entregarmos a nossa vida a Deus e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. A infelicidade está em eu querer viver a minha própria vida e seguir o meu próprio curso. A felicidade está em Deus, a infelicidade está em mim. Quando eu alegro o coração do meu Pai e Ele alegra o meu coração, quando eu obedeço os seus preceitos, Deus me abençoa, Deus me faz prosperar, Deus me traz sucesso. Todos correm atrás do sucesso, mas se esquecem de Deus. Mas todos aqueles que correm atrás de Deus, como a quem procura tesouros escondidos, pedras preciosas, como a quem procura o ouro e a prata, encontram a verdadeira felicidade, encontram contentamento e plenitude em Deus. Você não precisa do dinheiro apenas. O dinheiro só não traz consigo felicidade, mas o que traz felicidade é a prosperidade que Deus traz a uma pessoa e também a sua presença.
O que nós precisamos é da presença do Senhor conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele, e a fim de que você prospere. Mas não se esqueça, há regras para sermos abençoados. Toda regra deve ser cumprida à risca. E há na Bíblia 3 regras. Se eu e você queremos ser abençoados, precisamos primeiramente ouvir o que Deus tem para nós, guardar essa palavra e cumprir. Não tem como você fugir. Se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, se você está à procura do sucesso, não corra atrás de homens ou de pessoas, mas corra atrás de Deus, ouvindo a sua palavra, lendo a Bíblia Sagrada, adorando a Deus e servindo. Então Deus te fará prosperar em todo o seu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós, como família da Primeira IPI de Marília, queremos abençoar o teu coração, abençoar a tua família e convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos. Celebramos a Deus aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas, na quinta-feira, às 20 horas da noite também. Venha celebrar a Deus conosco, venha adorar a Deus conosco e seja bem-vindo, bem-aventurado em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.